Depois daquela primeira experiência nossa com Hello hoje, o que eu tentei fazer é alguma coisa semelhante ao início daqueles jogos que eu criei tanto no Unity quanto no Roblox, que tem aquela esfera de fogo, né, que fica indo de um lado para o outro, e quando o jogador ele encosta nessa esfera de fogo, nessa bola de fogo, ele morre. Então eu tentei fazer isso e eu estou mostrando aqui. Outra coisa que eu consegui fazer foi realmente colocar o jogo disponível para outro jogador entrar. Então eu criei num outro computador meu, eu criei esse usuário Américo Damasceno. Então eu tenho o Adamasc J e tenho o Américo Damasceno. Eu estou aqui no Adamasc J e a primeira coisa que a gente pode notar aí é que ele não respeitou o nosso avatar, né? E nem o do Américo Damasceno, que também não é esse moleque aí com essa camisa. São os dois bonequinhos, não sei se vocês lembram, o meu era um robô e o do Américo Damasceno era um outro robô lá. De qualquer maneira, está aí o jogo feito, eu vou depois mostrar como é que eu fiz. E existe a possibilidade de um chat, né? Veja ali do lado esquerdo, eu dou Enter e aí teco a mensagem aqui, oi, Américo. Isso aparece lá no Américo. Eu vou no meu outro computador aqui. Ele responde ali. Então ele tem um chat, não é um chat de voz, mas os dois se comunicam, né? Eu ando aqui normalmente com WASD. Eu fiz umas tentativas de jogar no celular, mas não dá, porque não dá para. Você até entra no site, mas não dá para baixar o Cray, que é a maneira onde você jogaria. Mas vamos aqui testar. Eu vou ficar olhando e vou no outro computador, pegar o meu jogador, e o meu jogador vai ali justamente tentar passar, ele não vai conseguir de propósito. Então ele morreu e veio aqui pro spawn. Vocês reparem que em cima do jogador aparece o nome dele. Aqui eu vejo o nome do outro jogador e na outra máquina eu vejo o nome dos outros jogadores. Enfim, eu achei esse tamanho do nome aí um pouco grande. Mas de qualquer maneira, a conclusão que eu chego é que esse tipo de engine ainda está mais ou menos em teste. E tem algumas coisas que precisam ser acertadas. Mas só para complementar aqui, eu vou eu mesmo andar aqui e eu vou mesmo morrer aqui. Vocês vão ver que dá um estalo e eu volto para o spawn. Aí, voltei para o spawn. É isso aí. Vamos então continuar essa aula mostrando como é que a gente fez esse negócio. Então vamos aqui tentar mostrar para vocês como é que eu fiz esse primeiro desafio, digamos assim, de um jogo que eu estou chamando aqui de Arca do Tesouro. Eu entrei, como eu expliquei na aula anterior, eu entrei em Create News e coloquei lá um... Vamos entrar aqui, né? Quando você entra aqui, ó, você tem essas templates. Eu, no outro caso, eu tinha trabalhado aqui com essa Basic Template e dessa vez eu resolvi entrar com template nenhuma, né? Mas a template nenhuma, na realidade, é um plano azul. É um plano em que o avatar não cai, o que não é muito interessante, porque vocês lembram que no jogo que eu fiz para o Unity e para o Roblox, uma das coisas que acontecia era o avatar cair e aí ele morria. Mas isso aí é claro que dá para fazer. Mas vamos aqui ver como é que foi feito essa primeira etapa do jogo aí. Como sempre, a gente está aqui no site, mas tem que entrar no editor. Enfim, nesse negócio aí que é o engine, que é o Cray, ele serve de editor e ele também é um lugar onde se joga.
Uma coisa meio curiosa. E está aqui. Então, tentar baixar isso aqui, né? Para vocês verem aqui. Eu coloquei aqui um plano verde aqui. Na realidade, ele vem com esse azul aqui, ó. Mas, como eu falei, esse azul aqui não significa que a pessoa caia. Mas depois vou tentar resolver esse negócio. Mas então aquele negócio já vem com spawn e veio com esse avatar aí que não é o meu e nem é aquele genérico. Então isso aí é um bugzinho aí que tem. Agora o que eu descobri, e é importante mostrar para vocês aqui, é que eu estava na dúvida de onde é que aparece aqueles props, né? E você clicando nesse livrinho aqui, ó, parece um punhado de coisa. E a primeira coisa ali em cima, né, tem coisas que são do Cray, aparentemente tem outras coisas que são de outros fabricantes aqui, mas vamos nos limitar a ver aqui essa parte que é do próprio Cray. E a primeira parte aqui, ó, tem várias partes aqui, né? Mas a primeira parte aqui tem justamente os props. E esses props são divididos em várias áreas aqui. Tem props de movimento, né? Nós vamos usar aqui nesse nosso exercício, nós vamos usar esse aqui, é o lift. O lift, teoricamente, seria um elevador, mas é uma coisa que é um props que faz a coisa ir para um lado e para o outro. Vocês reparem que nós estamos ali com a nossa bola indo para um lado e para o outro, nós usamos o lift, que é um elevador. Tem as outras coisas aqui, que ainda não pesquisei, está na cara aqui que esse teleporter aqui é para ir de um lado para o outro. Tem uns props de lógica aqui. A gente usou o seletor, né, naquele primeira aula aqui. Nós vamos usar dessa vez o timer também. Tá? Vocês vão ver depois que vai ter o timer. Então aos poucos a gente vai aprendendo. E tem esse aqui do Game Flow. Tem uma série de coisas aqui que não faço ideia do que seja. Vamos tentar aos poucos descobrir. Nesse de input aqui a gente tem o sensor que a gente usou na primeira aula. Né? E aqui nesse visual tem dois aqui. Eu falei que a gente tinha usado esse negócio aqui com esse joguinho da velha, mas esse aqui é o próprio de número. Nós usamos na realidade na primeira aula esse aqui que é o text display. O de número é semelhante, só que é para usar com número. Tá? Temos aqui um de power, e alguns são experimentais aqui, um de música, não sei o que, de som. Realmente não sei para que serve. Agora o interessante é o seguinte, existe aqui uma outra seção de props que foram depreciados, né, deprecated, mas ainda estão funcionando. Eu inclusive descobri um aqui muito interessante que eu usei, né? Você vê que tem uns aqui que meramente foram atualizados. Você tem um lift antigo, tem um lift novo, tem um teleporter novo. Mas tem um aqui que eu não descobri equivalente, esse de damage. Esse de damage, ele justamente, se eu coloco ele num objeto, né? Se alguém encosta nesse objeto, eu posso definir a quantidade de dano que ele recebe. Se for 100% de dano, ele morre, mas pode receber 20%, coisa e tal. A gente vai ver como é que usa isso. Tá? Mas esse está depreciado. Espero que eles não cancelem esse negócio aqui. Tem um timer antigo aqui também. Tá? Então basicamente é isso. E nas outras áreas aqui, ó, a gente tem aparentemente uma série de objetos aqui que podem ser usados. E aqui nessa área de primitivos é que eu usei dois aqui. Eu usei esse box, que foi justamente para fazer esse chão aqui. E usei essa esfera aqui, que foi para fazer a bola. Tá? Então aqui dá para fazer. Você entra no quadro de propriedades e vai mudando. E aqui tem outras coisas aqui. Tem mais objetos aqui. Tem aparentemente com alguma ligação. Tem de criaturas aqui, ó, que só são
criaturas. Eu até pensei em usar uma criatura bem feia em vez da bola ali, uma criatura feita, eu usei ali no jogo do Unity, né? Eu usei aquele monstrinho, mas aí ele tinha que dar fazer aquela volta de 180 graus que eu não sei como é que faz ainda. Então eu usei meramente um cilindro, uma esfera, né? Que foi como eu usei no Roblox também. E tem outras coisas aqui, não vale a pena a gente perder tempo, mas é para você. E eu imagino que também essas outras coisas aqui que não são do Cray, a maioria deles é de objeto, não deve ter props nenhum. Tá? Deve ter alguns aqui que são comprados, como sempre. Mas enfim, você pode fazer uma pesquisa aqui também e descobrir objetos. Mas vamos ao que interessa aqui, que é como é que a gente fez o nosso jogo. Então, como eu falei para vocês, eu coloco aqui, né? Eu coloquei várias coisas. Eu coloquei dois objetos aqui, que é o chão, e coloquei a esfera, que eu coloquei ela vermelha ali. Isso aí é muito simples, eu nem vou explicar, você fuçando, você descobre, você pode mudar o tamanho, coisa e tal. Lá em cima existe aqueles botões ali, que servem como em todo engine, para você levar o objeto para cima, para o lado, para rodar o objeto. Sendo que aqui para expandir, sendo que aqui no caso você pode fazer esse tipo de coisa com props. E foi o que a gente fez aqui, porque a gente colocou aqui esse props aqui, que é o do lift, né? Tá? E a gente deu uma rodada nele aqui, porque o lift ele jogava uma coisa para cima, né, e para baixo. Mas a gente deu uma rodada nele aqui de 90 graus e colocamos esse percurso indo para um lado para o outro. Vamos ver aqui, a gente abrindo aqui, ó, essa primeira coisinha aqui é interessante. Você clicando aqui, você pode pegar e arrastar um. Vocês já repararam que a coisa toda aqui é baseada nesses barbantes, digamos, nessas coisas que você puxa e vai encaixando. Então você clicando aqui, você encaixa esse props aqui na bola. Ou pode fazer o contrário também, você clicando na bola também tem esse negócio, você clica de um lado para o outro. Tá? Essas duas coisas aqui devem ser semelhantes, mas eu não consegui descobrir. Isso aqui é um lixo, certamente, para você apagar. E aqui é o que é o mais importante, como a gente já viu aqui, ó, a gente tem aqui, eu vou chamar de propriedades, mas é um pouco mais que propriedades. Então eu tenho aqui o lift, mas para fazer qualquer coisa, eu tenho que fazer ligar umas coisas a outras, né? Então eu não só liguei o lift aqui na bola, mas se eu ligo o lift na bola, eu tenho uma velocidade aqui e tem as posições dele de um lado do outro. Eu posso, na realidade, a posição 1 geralmente é 0 e a posição 2 eu vou ampliando a extensão da subida do elevador, no nosso caso aqui, da ida para o lado. Né? Eu tenho aqui um switch que vocês vão ver aqui como é que eu usei, mas eu usei aqui também um timer. Então vamos ver se eu consigo descobrir o timer aqui, porque as coisas ficaram muito no conjunto aqui, né? Ver se eu consigo pegar o timer aqui. O timer está em algum lugar aqui, que eu não sei aonde. Ah, tá aqui, ó. Ficou até no ar aqui, tá? Não tem importância. Algumas coisas é importante que você coloque junto com o objeto. Algumas coisas, feito o timer aqui, não precisa. Você pode colocar em qualquer lugar. E vamos abrir aqui o timer. Você vê que tem as mesmas coisas aqui. Aqui eu não liguei o timer a objeto nenhum, porque ele na realidade vai ter uma ligação com outro props. E vamos abrir aqui, né? Então a gente tem o timer. A gente tem aqui o lift. Tá? Basicamente, eu resolvi o assunto da bola ir para um lado para o outro, eu resolvi com esses dois props aqui. Tá? Esse tipo de programação
A gente vai ter que se habituar com essa lógica. A gente está acostumado com aquela lógica de escrever funções, coisa e tal, e aqui é uma coisa um pouco diferente. Você vê que aqui no timer tem o start timer, né? E eu fiz uma conexão aqui do start timer com o target timer, tá? Depois eu reseto esse timer, tá? E quando ele reseta, eu ligo isso aqui com um pulso, que é o fim do negócio. Então, o que acontece aqui, você pode até reparar no current timer aqui, que o tempo começa em 0, tá? E vai a 2. Quando ele chega em 2, ele começa de novo. Tá? Justamente o que eu fiz aqui com o Start Timer, eu liguei aqui no Target Timer. Então ele começa no 0 e vai a 2. Tá? E eu dou um reset aqui nele. Eu dou um reset aqui. Toda vez que ele reseta, ele emite um pulso. E esse pulso, então, eu conectei aqui, né? Você clica aqui e arrasta essa cordinha aqui. Eu conectei aqui no switch. Então no switch aqui eu tenho o speed aqui, eu não usei esse acceleration, podia ficar uma coisa mais sofisticada, a velocidade da bola podia acelerar, desacelerar, mas o que eu defini principalmente aqui foi a velocidade, a posição de início e a posição de fim, e aqui esse switch aqui é justamente para fazer a inversão das posições, vai de 0 a 10, e depois eu faço um switch de 10 a 0. Então, basicamente, foi isso que eu fiz aqui, né? E a nossa bola vai para um lado, vai para o outro. Vai para um lado, vai para o outro, tá? Aqui repare que o timer aqui eu não precisei ligar nada, eu não usei nada ligando, né? As coisas já vêm ligadas por princípio nesse caso aqui. E eu estou aqui meramente usando esse switch aqui para fazer a inversão. A coisa basicamente é isso aqui. Agora, uma outra coisa importante que eu tive que usar aqui, que eu falei para vocês, é o tal do damage. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Eu podia até parar isso aqui para pegar mais fácil, mas vamos ver se eu consigo pegar aqui. Quando ele chegar lá, eu vejo se eu consigo dar uma clicada com o botão direito. Isso aí, tá? Então, cliquei, isso aqui deve ser o damage. Então, o damage, eu fiz a conexão do damage com a esfera, assim como eu fiz a conexão do lift com a esfera. Então, eu saí daqui, né? Eu clicando aqui, eu consigo uma cordinha que eu clico lá no próprio objeto. Tá? Lá no objeto não tem um lugar específico. Você clica no próprio objeto. Mas vamos ver aqui o que foi feito aqui. Né? Pelo vocês viram aqui que eu não peguei o damage, né? Mas vamos ver se eu consigo pegar o damage aqui. Será que eu peguei aqui? Aqui, eu peguei o damage. O damage, então, ele tem um feitio um pouco diferente, porque é daqueles que já estão depreciados. Então, ele não tem aquelas bolinhas, aqueles negócios de arrastar nem nada, tá? O que eu usei aqui basicamente é o seguinte, ele ou dá damage ou dá heal aqui, e aqui eu posso definir o quanto de damage que ele dá. Se eu colocar aqui 25%, por exemplo, o avatar vai ter que encostar 4 vezes lá para morrer completamente. Eu dou aqui o intervalo, no caso aqui o intervalo não tem sentido porque é 100 aqui. Ele encostou, morreu. Agora, o importante aqui é essa parte aqui. Porque quando eu... Reparem lá, eu vou até afastar aqui, ó. Não dá para afastar, mas vocês prestem atenção, vocês estão vendo ali no movimento que tem um cubo vermelho ali. Esse cubo vermelho é justamente a área de dano que eu tenho em volta da bola. E essa área de dano que eu tenho em volta da bola, ela pode ser maior ou menor. Eu defino essa área aqui com esses tamanhos aqui. No caso é um cubo de 2 por 2 por 2, tá? E aparentemente eu até nem mexi nesse negócio aqui. Fico até com medo de mexer, mas poderia ser uma esfera, né?
Poderia ser uma esfera, seria até uma coisa mais exata. Mas eu nem vi isso aqui e coloquei como um box. Então é a área de colisão, né? É o colisor. Se vocês se lembram do Unity, né? O Unity tem justamente esse negócio do colisor. E aqui eu tenho esse colisor aqui, no caso aqui, que é um box. Tá? Esse negócio está depreciado, mas eu não descobri o novo equivalente a isso. Então eu usei esse aqui mesmo. Basicamente, o que a gente tem é isso aí, né? Depois que eu terminei de fazer isso aqui, você vê que de vez em quando ele dá um save aqui, e a gente, para fazer qualquer coisa, tem que esperar ele terminar de fazer o save. Mas vocês reparem que eu posso vir aqui, a gente já viu isso da outra vez, eu posso dar um save aqui, no caso, tá? Eu, na realidade, não preciso dar o save porque eu já salvei. Mas vou até dar aqui para ver. Aqui, ó. No save aqui é que eu mudo o título aqui. Eu dou um save aqui. Aparentemente eu posso mudar aqui a figurinha aqui, né? Mas eu não mexi com isso ainda não. Aqui eu cancelo, né? E aqui eu vou dar um quit aqui. Vamos dar um exit aqui. E aqui, ó, vocês veem aqui, ó, que eu tenho os settings do jogo aqui. Nesses settings do jogo aqui, ó, é que eu primeiro cliquei aqui que estava release, eu cliquei para dar um release. Então aí digamos que eu publico. Eu posso aqui então deletar também um jogo que eu não queira mais, mas o mais importante aqui é esse release aqui. Tá? Eu posso colocar uma descrição e eu posso definir aqui que ele é multiplayer ou não. Ele originalmente não é multiplayer. E aí eu dou um save aqui. Tem um negócio de reset leaderboard aqui, que deve ser contagem de pontos do jogador. Isso aqui também a gente não viu. Esse select server também não vi, mas basicamente aqui, então vocês reparem que aparece aqui que o jogo é multiplayer e ele foi publicado, né? Ele foi realizado. Então, o outro jogador, quando ele entra, foi o caso aqui do Américo Damasceno, ele entra no CREI, ele chega em algum lugar que tem pesquisa, e ele então pesquisa aqui com o nome. Aqui como usuário, deve funcionar, apesar de eu estar pesquisando eu mesmo, né? Tá? Eu clico aqui, então, e aí apareceu o meu avatar aqui que não foi respeitado, e aparece aqui jogos publicados. Então eu estou imaginando que isso aqui seja feito por um outro jogador. Comigo aqui não tem muito sentido isso, né? Mas o outro jogador, para jogar o meu jogo, ele faz aquela pesquisa, ele entra aqui em games publicados, é uma coisa mais ou menos feito um canal. E aqui é interessante, melhor do que o Roblox, porque no Roblox você só pode publicar um game, você pode publicar mais games, mas tem que pagar. Aqui, até agora, pelo menos, eu publiquei não sei se para publicar mais, dá outras coisas. E aqui você vê quem julgou, no caso aqui 3 julgaram, eu nem sei quem foi a outra pessoa que julgou, e alguém deu um like aqui também, não sei quem foi, porque eu como outro jogador não dei like nenhum que eu me lembre, e eu tenho agora um follower aqui. É uma mistura aqui de mídia social, né? Essas coisas aí normais. Mas basicamente, gente, é isso aí então, né? Que é o que a gente fez nessa aula, é um avanço e a gente vai aprender mais coisas ainda. Vocês fiquem com a gente aqui e obrigado, né?